É a nossa 14ª TPC formativa da área de linguagem, semana A, 29/9. Os temas são Setembro Amarelo, leitura como conexão de mundo, de olho no resultado TCER, núcleo pedagógico, diretoria de ensino região de Sertãozinho. Nós temos alguns combinados. Um minuto, por favor. Nós temos alguns combinados, desativem os microfones, mantenham o foco, registrem tudo o que puderem, desativem as câmeras, atenção para não desabilitar a gravação. Nós temos como dirigente regional de ensino a Cláudia Regina Lazzarini Neves, supervisora de ensino do Núcleo Pedagógico Maria Paula Ferreira, diretor do Núcleo Pedagógico e PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia, diretoria de ensino região de Sertãozinho. Gostaríamos de chamar a supervisora Maria Paula. Maria Paula, você está presente? Oi, Sandra, estou sim, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Encerrando, né, agora a TPC de linguagens, né, do mês de setembro, essa temática tão importante, né, que a gente trabalhou em todo lugar, né, que é o Setembro Amarelo, um dos assuntos, mas que não se limite só a setembro, né, que é uma demanda para todo o tempo, o ano todo, né, e entre outras coisas, leitura, né, tantos assuntos que vocês vão tratar hoje aí, inclusive também a avaliação, né? Então, desejo a todos uma excelente reunião e vamos aproveitar aí o conteúdo, tá? Um abraço, boa reunião a todos. Obrigada, Maria Paula. Um abraço. Eu apresento a equipe de linguagens. Nós temos a Camila Marcolino como PCNP de Educação Física, a Débora Constante como PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio, a Kátia Genaro como PCNP de Tecnologia do Núcleo, a Rafaela Francischetti, PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio, e eu como PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Nós temos uma epígrafe. O que levamos da vida final? Nada do que adquirimos, apenas o que vivemos. Então, suavize sua vida. Deixe para lá o que não te faz feliz. A vida é tão curta. Faça bem, ame, veja a vida de forma positiva, leia, ajude, faça o que te dá prazer. Tenha sonhos e, melhor, realize-os. Pratique a gentileza, cuide de quem ama, abrace quem você quer bem e viva cada momento com felicidade. Antes de ler a intencionalidade, eu gostaria de pedir mais uma vez que, por gentileza, vocês desliguem o microfone, por favor. Obrigada. Então, nós temos como intencionalidade levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial no processo de formação. Refletir sobre a importância de trabalharmos o tema da prevenção ao suicídio e propiciar tais reflexões sobre a relevância da prática da escuta,
demonstrando a empatia e o diálogo ao próximo. Despertar o hábito e o gosto pela leitura, não por imposição, mas por prazer, e ampliar a visão de mundo dos alunos através desta prática. Subsidiar, fortalecer e corroborar com o trabalho do professor na prática e desenvolvimento dos descritores do SAEB, com foco na aprendizagem, recuperação e aprofundamento do aluno nono ano e terceira série. E agora eu passo a palavra para a PCNP Débora Constante, que fará a leitura de fruição. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Eu sei, mas não devia. Marina Colasanti. Escritora, contista, jornalista, tradutora e artista plástica, ítalo-brasileira, nascida na então colônia italiana da Eritreia. A autora publicou mais de 70 obras para crianças e adultos. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E por que não ter vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E por que não olhar para fora? Logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E por que não abre as cortinas? Logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a ver o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, cheiro de cigarro, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruto no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se o fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo. E ainda fica satisfeito, porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida.
que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Passo a palavra. Passo a palavra para a PCNP Jaqueline. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Eu gostaria, em nome do Conviva, agradecer as atividades do Setembro Amarelo, Corrente do Bem. Parabéns pelo compromisso, pelos lindos trabalhos que vocês estão desenvolvendo nas escolas. O tema suicídio é bastante polêmico, apesar de falarmos nele com mais ênfase em setembro, né? Como diz a Maria Paula, é um tema que nós nos deparamos com ele durante todo o ano. Por isso, hoje nós convidamos o psicólogo Ronaldo Ferreira para falar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um imenso prazer estar partilhando com vocês. E principalmente nesse mês em que o tema ele é tão polêmico, né, e tão recorrente dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade, mais que a gente fica, às vezes, medo de falar sobre isso, a gente percebe como que é importante discutir sobre o assunto do suicídio, né? A gente percebe o suicídio hoje como sendo algo, muitas vezes, de saúde pública, né? O suicídio no Brasil pode passar já. Aqui no Brasil, no ano de 2020, foram registrados 2.195 casos de suicídio, né? É um dado que foi divulgado no último mês de julho. O Brasil é considerado o oitavo no ranking mundial. Ao redor do mundo, anualmente, são registrados, em média, 500 mil a 1 milhão de casos, né? Sendo considerado a segunda principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. E, curiosamente, há uma incidência elevada de número de casos com idosos maiores de 70 anos. Né? A gente entende que a solidão, o abandono, muitas vezes a incapacidade física pode levar um idoso a cometer suicídio. Como a gente vivenciou no ano passado, no mês de maio, quando o ator global Flávio Migliacci cometeu suicídio com 85 anos. Né? E já era perceptível a desesperança dele em relação a continuar vivendo por mais longos anos. Infelizmente, foi um caso que não teve que a família fazer. Né? Por mais que a gente entenda que nem todo suicídio possa ser evitado, muitos deles podem ser prevenidos. A campanha de Setembro Amarelo, ela se iniciou em 94, nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos ele cometeu suicídio. Né? E a família e os amigos ficaram intrigados porque eles não perceberam os sinais que ele estava dando em relação à decisão que ele havia tomado. E ele se suicidou e logo depois disso a família começou a conscientizar as pessoas acerca da necessidade da atenção, né, em relação a isso. E ele tomou forma, ganhou fama e desde 2003 a OMS instituiu ele o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aqui no Brasil, a gente tem uma campanha de uma forma mais acirrada desde 2015 em relação ao tema. Pode passar. O suicídio, pessoa suicida, o ente em sofrimento, ele apresenta algumas situações na vida dele que podem proporcionar ou não um aumento de chance de ela tentar o suicídio em algum momento. Né? Então, é dividido em 3 categorias os fatores de risco. São os transtornos psiquiátricos, os eventos da família e históricos familiares. E, embora a maioria das pessoas ela tenha o pensamento suicida, ela tenha o comportamento, ela não vai tentar. Né? Somente um momento de desilusão, mas que ela consegue perceber o valor da vida dele. E dentro dessas 3 categorias, no caso dos transtornos psiquiátricos,
a gente percebe que em 80% dos casos, o transtorno psiquiátrico que mais leva é o transtorno de humor. Pode passar, gente. O transtorno de humor, ele é caracterizado por fases maníacas e depressivas, né? É uma imensa satisfação consigo mesmo, uma euforia excessiva. Em contrapartida, ele tem momentos de aridez emocional muito forte, né? A ponto da pessoa não conseguir sair da cama. E transtornos de humor, a gente encontra aí depressão, bipolaridade, esquizofrenia, borderline, ansiedade, tá? Nem todo mundo que tenha o transtorno de humor, tem algum transtorno psiquiátrico, ela vai tentar algo contra ela em algum momento da vida, mas é um sinal de risco, né? É mesmo dentro do tratamento, do aconselhamento que ela recebe, da medicação, em uma crise ela pode tentar algo contra ela. E quando se percebe que a família já não é mais capaz de manter aquela pessoa em segurança, ela precisa ser internada, assistida por uma equipe multidisciplinar para tentar evitar que ela tente algo contra si novamente. Pode passar. Os eventos da vida, né? A gente sabe que nós somos constituídos não só por aquilo que nós estamos sendo hoje, mas por tudo aquilo que já se passou. E muitas vezes tem situações que a gente não elabora muito bem, traumas, coisas que marcaram, que pode ocasionar um sofrimento na pessoa, desencadeando a tentativa ou comportamento suicida. Então, a gente consegue perceber aí, não somente, mas dentro dessas situações, o luto por um familiar, o desemprego, o fim de um relacionamento, dentro da fase acadêmica, o bullying, uma doença crônica, a repressão da sexualidade, abuso de álcool e outras drogas, acabam se tornando agravantes por esses motivos. Né? O sofrimento vai crescendo, 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 e a pessoa chega a se decidir pela morte. O terceiro grupo, fator de risco, é o histórico familiar. A gente consegue perceber uma semelhança entre o evento da vida e o histórico familiar. Né? Porém, enquanto o evento da vida é algo mais voltado para dentro, o histórico é algo voltado para fora. Pode passar, já. Então, a gente percebe aí um aumento de incidência de casos quando houve abuso físico, emocional, sexual, durante a infância e adolescência. Tem um aumento muito grande também em crianças que são abrigadas, né? Que são retiradas da sua família, tem aquela instabilidade de morar em abrigo, ser adotado, morar em abrigo, ser adotado. Pais com históricos familiares também, de transtorno psiquiátrico, algum transtorno mental, pode encadear nos seus herdeiros uma situação de angústia tão grande como aquela vivenciada por seus pais. Pode passar. Isso. Uma coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia de que a pessoa que tenta o suicídio, ela deseja a morte. Ela não quer findar a vida, ela quer que aquele sofrimento, aquela angústia acabe. E muitas vezes ela enxerga na morte a única saída para isso. Né? A gente avalia o risco do suicídio em 3 categorias. A ideação ou pensamento suicida, né? Que é o comportamento, é quando a ideia começa a aparecer na cabeça da pessoa, ela começa a analisar as possibilidades. Né? O planejamento é o segundo estágio, que é quando ela já tem o onde, o quando e o como. Ela vai colocar aquela ideação em prática. E o terceiro e último é a consolidação da tentativa. Né? É quando ela já tendo se programado, tendo colocado na balança os prós e os contras do ato, ela tenta algo contra si. Né? Porém, a gente percebe que entre o número de tentativas e o número de casos que a pessoa consegue realmente o êxito naquilo que ela cria, difere de 10 a 20 vezes para mais em questão de tentativa. Então, se a gente fosse colocar num estudo estatístico assim, um grupo de 100 pessoas entrevistadas, 17 delas vão falar que em algum momento da vida elas já pensam em suicídio. 5 delas podem ter tentado, mas somente uma delas vai ser atendida em um pronto-socorro.
É uma explicação assim, bem vulgar, mas só para a gente conseguir ilustrar como que acontece isso dentro da sociedade. Existem sintomas, né, alterações comportamentais, que elas podem indicar que aquele sujeito esteja com algum sofrimento psíquico. Pode ter razão para que em algum determinado momento ele decida pelo suicídio, né? Como, por exemplo, insônia, agitação motora, pensamento acelerado, anedonia. Anedonia é a ausência do prazer. A pessoa ela é incapaz de sentir prazer nas atividades, na leitura, no convívio com a família, nos seus relacionamentos afetivos. Então, a incapacidade da pessoa sentir prazer naquilo que ela faz. Temos também a concentração prejudicada, perda do excesso de apetite, né? E esses comportamentos, eles não devem ser vistos de forma isolada, né? Uma pessoa que come demais ou que deixa de comer, né? Uma pessoa que não tem conseguido dormir bem, nem sempre isso é sinal de que ela vai cometer suicídio. A gente sempre precisa correlacionar com os outros aspectos. Como que tem sido a história de vida dela, se ela tem passado por alguma fase que às vezes pode estar levando isso, para a gente poder medir esse grau de risco. Uma outra coisa que a gente consegue perceber, para se manter atento, são as frases, né? Tem algumas frases que o suicida ele começa a pronunciar, que é um sinal de alerta para a gente. Por exemplo, tenho vontade de sumir, eu sou um fracassado, eu queria dormir e não acordar mais, o mundo ficaria melhor sem mim, eu preferia não ter nascido, é um sinal que a gente percebe que aquele indivíduo está em sofrimento. Tem uma angústia muito grande, uma desesperança, muitas vezes uma frustração. E a forma que ele enxerga de acabar com isso é esse sumir, né? É dormir e não acordar mais. É um fator que a gente precisa se atentar, porque ele pode indicar um pensamento suicida, né? No caso dessa última frase, caso não nos encontremos de novo, ela tem um peso mais testamental. Normalmente, a pessoa que ela já tem a ideação, ela vai começar a dizer isso quando ela já está com tudo planejado para fazer. Então, ela vai começar a se despedir, vai ligar para a familiar, vai buscar estar mais junto, porque ela entende que ela vai precisar aproveitar o tempo que ela tem. Então, são sinais que as pessoas vão dando que a gente precisa manter o alerta ligado, né? E ao primeiro finalzinho assim, já buscar ajudar ela de alguma forma. Como que a gente aborda a pessoa que está em sofrimento, que está pensando no suicídio? Tudo vai depender da causa, né? É uma pessoa que a gente sabe que tem algum transtorno psiquiátrico, então vamos procurar uma ajuda médica, né? Um psiquiatra, um acompanhamento multidisciplinar para ajudar ela a se orientar dentro da bagunça que é a mente dela. A pessoa que a gente está percebendo, ela não tem transtorno, tá? Então vamos buscar uma ajuda com um profissional psicólogo, né? Uma psicoterapia ali, alguma abordagem, para que ela ajude a encontrar o caminho dentro daquilo que ela está sendo vivenciada. Então tudo vai depender da causa, da motivação que a pessoa está tendo, né? É sempre muito importante a gente ter em mente que aquele que está sofrendo, o ente em angústia, desesperança, ele necessita do contato e apoio da família, dos amigos. Então, é necessário que se forme uma rede de apoio ao redor dele para fortalecer vínculo, para poder mostrar novas perspectivas, para que ele tenha forças de sair daquela situação que ele está vivenciando. É sempre necessário manter calma, olhar de maneira humanizada, né? E não tentar tornar aquilo algo mais grave do que já é. Porque imagina, a pessoa ela já está com a cabeça bagunçada, ela já está vivendo um tumulto. A última coisa que ela vai precisar é de uma carga maior de tensão, né? Uma pressão, algo que favoreça o aumento do estresse que ela tem vivenciado. Pode passar. Aquele que está acompanhando a pessoa em sofrimento, ela precisa demonstrar uma perspectiva de futuro, né? Apontar para ela que aquilo que ela tem vivenciado, por mais intenso, por mais doloroso que seja nesse momento,
que, sendo dentro dos limites do que o homem vivencia, é normal que todo mundo está sujeito a passar por isso, né? O luto de alguém, o fim de um relacionamento. Por mais que doa, com o tempo vai cicatrizando e vai sendo mais fácil de conviver. Então, é sempre tentar mostrar para a pessoa o copo meio cheio. Ela está dando o copo completamente cheio. Então, é necessário aí um jogo de cintura para demonstrar isso para ela. E o diálogo ele se mostra importante porque aquele que está sofrendo, ele vai entender o sofrimento dele como inenarrável, né? Como se alguém nunca tivesse passado por aquilo, a dor dele fosse maior do que a dor do outro. Quando ele percebe que o outro também sofre, aquele peso que ele tem carregado fica mais fácil de levar, porque ele vai poder compartilhar com alguém que sabe o que ele está sentindo. Então, o diálogo, essa rede de apoio se mostra importante por essa questão. Existem mitos dentro da ideia do suicídio que são constantemente difundidos, que tomam proporções e precisam ser desconstruídos, né? Porque todo sinal de suicídio é cabível de atenção. Tá? Por exemplo, o primeiro mito comum que a gente percebe é a pessoa que fala sobre suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela está chamando atenção. Muito pelo contrário, a externalização do sentimento, às vezes, é o primeiro passo que ela está dando para consumar aquilo que ela vem pensando, né? Segundo mito, o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Embora a gente entenda que existem alguns casos em que a pessoa impulsivamente tentou algo contra si, a literatura nos mostra que a maioria dos casos eles são planejados. A pessoa pensa, ela reflete, ela vai pôr na balança se é melhor continuar viva ou se é mais fácil morrer. Então, não é uma coisa impulsiva, é algo que tem planejamento. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a se matar. Não, ele quer que aquela dor que ele tem sentido, aquela desesperança, aquela angústia, aquele sentimento acabe, né? E é na morte que ela encontra a saída. Então, ela não deseja morrer, ela deseja parar o sofrimento. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. É falso porque o período mais perigoso é logo após a crise. Né? A pessoa está com a ideia fresquinha na cabeça, ela ainda sente aquela coragem para fazer. Então, é muito comum que pessoas que tentaram suicídio, elas voltem a tentar novamente logo em seguida, né? Porque é algo que está ali, latente dentro da percepção dela, dentro da memória dela. O suicídio é hereditário. O suicídio, ele, às vezes, pode ter alguma base hereditária, por exemplo, um avô, um pai, algum familiar que viu no suicídio uma saída, algum herdeiro tentar, porque ele vai perceber isso como saída. Nossa, meu pai se suicidou, então a forma como ele achou é essa. Às vezes, a única forma para mim seja essa também. Os indivíduos que tentam cometem suicídio têm sempre um agravo à saúde mental. Nem sempre. Existem os eventos da vida, o histórico familiar, então nem sempre o transtorno mental ele vai ser o único motivo para que a pessoa tenha suicídio. E o último, que é aquele que a gente mais presencia, que é se eu falar sobre suicídio, eu vou estar induzindo o meu aluno, vou estar induzindo a pessoa com quem eu estou conversando ao suicídio. De forma alguma. Né? Da mesma forma como a gente entende que dentro da biologia, explicar sobre educação sexual não vai favorecer com que os adolescentes façam sexo, mas vão dar para eles condições de praticar uma relação segura, o entendimento das doenças, a forma da concepção, falar sobre suicídio vai apenas fomentar naquela pessoa um espaço seguro para falar sobre o assunto. Né? A gente precisa fortalecer esses vínculos para que os adolescentes, para que as pessoas elas se sintam à vontade para falar. Porque se ela não se sentir à vontade, ela vai continuar com aquilo na cabeça,
ela vai procurar na internet, vai conversar com algum amiguinho sobre isso e vai ser um cego guiando o outro. Eles vão acabar não saindo do lugar ou tentando algo bem mais grave do que poderia ter sido. Pode passar. Mas, isso aí. Agora, precisamos falar sobre automutilação. De uns anos para cá, a gente percebe como aumentou o número de adolescentes que usam da automutilação para tentar afastar aquele sentimento negativo que ele vem tendo. Né? A automutilação é considerada qualquer comportamento realizado de maneira intencional que envolve uma agressão direta. Ele não conscientemente é feito pensado no suicídio. Porém, ele é um fator agravante, né? Porque a pessoa ela tem aquela ideia de se machucar para poder aliviar alguns sintomas de frustração, alguma angústia. Então, pode ser que em algum momento ela tenha suicídio. Isso continuar crescendo dentro dela. É algo que não deve ser considerado como exagero, frescura, meio de chamar atenção. Né? É sempre um pedido de socorro. A gente percebe que o aluno está sempre de moletom, está sempre machucado, então ele está tentando mostrar que ele precisa de ajuda. Ele não quer chamar atenção, ele quer ser ajudado. E encontra nisso a forma de ser ajudado. Cabendo a nós, educadores, encontrar meios de ajudá-lo de outra forma. Pode passar mais um? Tá. Então, falamos aqui sobre os fatores de risco, os níveis do suicídio, os níveis de risco do suicídio, como que ele ocorre, e os mitos, né? E quanto a nós como professores, educadores, estamos na linha de frente aí em contato com os jovens, com os adolescentes. E quando nós nos esquecemos do nosso cuidado, eu entendo que dentro da educação há um descaso muito grande em relação do Estado para com os professores. Muitas vezes condições necessárias, as capacitações que são precisas para uma boa didática com o aluno. Muitas vezes o professor deixa os seus momentos para poder estar preparando aula, para poder estar preparando prova, né? E quando esse estresse gera em nós também o sentimento por um fim a tudo isso, né? A gente precisa entender da mesma forma que a gente demanda cuidado para o outro, a gente precisa demandar o cuidado para nós. Pois somente estando inteiros, nós somos capazes de ajudar aquele que está em necessidade também. Eu passo a palavra. Ronaldo, muito obrigada. Eu agradeço em nome da Diretoria de Ensino a sua participação. Obrigada mesmo. Prazer. Prazer é nosso. Nós temos uma surpresa para vocês, um presente. Nós trouxemos para vocês o Julinho Sertão, com o tema Leitura e a Conexão com o Mundo. Nós vamos fazer um exercício de valorizar a cultura local. O Julinho Sertão, ele é artista plástico, escritor infantil, roteirista, cartunista, chargista, caricaturista, ilustrador, design gráfico, editor, educador social. Desempenhou funções no Conselho Tutelar, foi diretor do Desenvolvimento Cultural, foi membro da extinta ASAPS, que era a Associação dos Artistas Plásticos de Sertãozinho, foi coordenador do Mapa Cultural Paulista no Estado de São Paulo, docente da Rede Educacional SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem. Ele coordena projetos editoriais na Editora Sertão, onde publica livros de autores de todas as idades e gêneros. Atuante nos trabalhos de combate a crimes contra a criança, desenvolvimento educacional e cultural, usa seu trabalho como ferramenta constante para a melhoria na qualidade de vida de crianças e suas famílias. Judoca, praticante de coração, usa a filosofia do judô como caminho para a sua vida pessoal e profissional. Atualmente, desenvolve textos e ilustrações para livros infantis, cartoons, charges, caricaturas, roteiros,
histórias em quadrinhos e crônicas para jornais, revistas e agências de publicidade, cenografias para programas de TV e teatro. Escreveu para tabloides de notícias, escreve roteiros para os personagens Menino Maluquinho, Turma do Pererê, Bebê, Maluquinho e outros personagens. Especialistas em pinturas parietais e oficinas especiais. Ministra palestras em universidades para educadores, estudantes de pedagogia, jornalismo, artes, publicidade, etc. Desenvolve projetos pedagógicos e sociais para professores, crianças e para a comunidade geral. Seus trabalhos foram publicados e expostos em países como Irã, Europa, Estados Unidos, México, Chile, Cuba, Argentina, Equador, Alemanha, China, Rússia, Itália, Portugal e outros. Trabalhos que ilustram campanhas humanitárias, manifestos como ONU, Greenpeace e outros órgãos sociais, publicou e publica em revistas como Recreio, Super Interessante, Med, The Greenpeace Magazine, jornais, livros e catálogos de artes. Bem-vindo, Julinho. Obrigada por aceitar nosso convite. A palavra é sua. Olá, professora. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem, hein? Sim. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz por participar com vocês aqui. Parabéns pela explanação do psicólogo e professor que acabou de falar aí. Nós entramos num assunto, ele falou numa seara muito importante, que vocês citaram, inclusive, que não é um tema para ser vivido apenas, ser lembrado apenas em setembro, mas sim durante todo o ano. E acredito que vocês, com os alunos na idade que vocês lecionam aí, vocês encontram muitos exemplos sobre esse assunto. Falando um pouco do que eu vivo, talvez seja um apoio, talvez não, acredito muito, que a literatura é um apoio para esse assunto. Como dizia o saudoso Milor Fernandes, viver é desenhar sem borracha. Quando nós falamos para o aluno de forma natural, mas não contundente a ele, eu digo isso no sentido de aulas, de encontros com eles no dia a dia, talvez não cause tanto efeito como se o professor viver um pouco mais a vida desse aluno. O que eu quero dizer com isso? Não estou aqui, pelo amor de Deus, de maneira alguma para ensinar vocês a trabalhar. Vocês sabem muito bem fazer o trabalho de vocês. Nosso país só está de pé por causa dos professores, não por causa dos governantes que nós vivemos, não os gestores que se dizem ser gestores. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o professor se conecta com o aluno, entendendo a vida daquele aluno, as coisas mudam. Vocês, mais do que qualquer outra pessoa, sabem que alguns alunos vão para a escola até para comer ou para ter um relacionamento com pessoas com menos conflito ou outras mazelas, outros problemas sociais que eles vivem. E a literatura aproxima muito essa relação entre o aluno e escola, aluno e professor. No Estado, existem hoje vários livros que chegam para as bibliotecas. Não sei se tem chegado muitos aqui para essa região, mas eu tenho visto isso muito em São Paulo e outras regiões. Por exemplo, HQs que contam histórias sobre o Brasil, sobre a nossa história. Tem vários, tem do Spaca, tem vários amigos meus, tem trabalhos meus, inclusive, envolvidos nesses livros. E quando eu falo isso, professores,
Independente da disciplina de cada professor aí, é possível viver a literatura dentro dessa disciplina. No caso, por exemplo, eu tenho grandes referências. Fernando Veríssimo, Jorge Amado, Ziraldo, Maurício e muitos outros aí. Vocês leram no início aí um texto muito belo e um dos meus preferidos da Marina Colasanti. A Colasanti é uma grande amiga hoje, tive o prazer de conhecê-la há mais de 10 anos e hoje tenho bastante amizade com ela. São referências que eu fui aprendendo a ter pessoas que eu gostaria, que quando nós buscamos as referências, isso é muito importante entender, fazer com que o aluno compreenda o que é ter referência de alguém. Talvez não, a maioria dos alunos vão para a escola, necessidade de aprender, mas pela obrigatoriedade comum, mas eles não entendem ainda o que é seguir uma referência. No meu modo de ver, seguir uma referência, ter uma referência é querer ser igual àquela pessoa, ou admirar o trabalho dela e refletir para a minha vida, para que ele possa refletir na minha vida. Então, imagina um bate-papo. Toda vez que um professor entrar numa sala de aula, ele entrar lá para falar de matemática, para falar de ciências, para falar de biologia, para falar de qualquer tipo de disciplina, mas contando histórias. O que é contar histórias nesse caso? Não vamos falar de histórias clássicas, mas falar daquele assunto usando exemplos que eles vivem e referências que eles podem conhecer. Por exemplo, quando eu tenho aula sobre tecnologia, quando eu vou falar sobre moléculas, por exemplo, com um aluno falando para ele sobre o aço, sobre a siderurgia, sobre a importância, a fabricação, enfim. O que eu levo para dentro da sala de aula? Eu tenho isso já há muitos anos, eu tenho permissão para isso, eu levo uma espada, eu tenho uma katana. Claro que vocês não vão levar isso para a escola. Podem levar, claro, porque não. Mas eu levo a espada como símbolo de uma era e conto a história daquela era. O período feudal, o período dos samurais, quem era o mestre espadeiro, como era feito aquele aço, qual a importância da dureza daquele aço, por que as moléculas se comprimem. E aí eu começo a contar mais histórias sobre aquele assunto, mais, até chegarmos no objetivo comum, que era a aula sobre moléculas, sobre a dureza do aço, sobre os tipos de materiais a serem forjados através do aço e outras matérias-primas. Eu garanto a vocês, todos os alunos que eu encontrei depois desse período, eles nunca mais esqueceram. Outros exemplos. Por quê? Porque mistura um pouco a fantasia, leva ele um pouco a sua infância, remete um pouco à memória afetiva dele, viveu em algum momento alguma coisa sobre ação, sobre algum filme que ele viu isso, enfim. Mas, acima de tudo, o faz descobrir uma nova visão sobre aquele material, que eu acho incrível. A literatura faz isso. Por exemplo, o professor citou aí agora sobre vários tópicos que ocasionam a tentativa de suicídio. Tem um livro chamado, mas tem um livro chamado O Burrinho que Queria Aprender a Ler. Esse daqui, ó. A história é muito simples, passa numa escolinha da fazenda, onde os animais vivem lá normalmente, passa-se numa fazenda, e um belo dia um caminhão com uma caixa de frutas, com várias frutas, passa num buraco e uma caixa de frutas
cai ao chão. Os bichos se assustam, mas aí vão se aproximando e comem aquela fruta e adoram a fruta. Só que nenhum deles sabe ler. Né? E o bichinho, o burrinho, olha, leva aquela caixa para o celeiro e fica ali querendo saber qual é aquela fruta, porque eles querem mais aquela fruta. E ele diz que vai aprender a ler. E aí os bichos todos riem dele, caçoam dele, dizem que ele jamais vai aprender a ler. Ele é um burro, animais não podem aprender a ler, ainda mais um burro. Enfim, a história, no decorrer da história, ele aprende a ler e se torna professor dos Falar faz bichos, bem, tá? sobre Não burro. é ter vergonha de falar. Às vezes você encontra um amigo, também está triste, você vê que não é só você que fica triste, faz parte do mundo, né? Todo mundo tem frustração, todo Oi. mundo tem coisa que não deu certo. Então vamos esquecer um pouco Isso. o que deu certo. Então, o que deu certo? Olha que bacana, eu consegui isso. Eu levanto todo dia, eu vou estudar, estou saudável. Então, não ficar se jogando por causa de coisa. Tem coisa que faz a gente sofrer, faz. Só que eu não conheço na vida ninguém que não sofreu. Às vezes você pode ver a família que tem mais dinheiro. Por que você acha que quem tem... A maioria das pessoas pensam assim. Quem tem mais dinheiro não sofre, né? Porque vai lá... Será que é bem assim? Não falta nada para ele necessário, né? Ele vai lá e pode comprar, mas será que é bem assim? Tanta gente em psiquiatra, em psicólogo. Eu acho que isso é do ser humano, não é ser pobre. Tudo bem, o pobre sofre mais, por quê? Ele sofre falta das coisas, e às vezes até de comida, né, gente? A gente está passando por uma fase muito pesada aí que as pessoas estão passando necessidade. Mas do resto, o problema todo mundo tem. Você vê? Um exemplo que eu vou dar, bem fútil. A gente vê direto no Instagram, tudo cheio de botox, tudo cheio de plástica, você acha? Isso é um vazio que elas têm dentro delas. Então, elas precisam ficar se transformando sempre para ver se fica um pouco... Não acho normal. Professora Regina, Oi. com licença. Só para a gente entender, você está interagindo com o Julinho, é isso? É isso? Desculpa. Ficou ligado aqui. Julinho, desculpa, a palavra é sua, por gentileza. Pode continuar. Muito obrigado. Mas a fala da professora foi bastante interessante. Como é que um jovem compreenderia tudo isso que nós hoje temos, essa maturidade, passamos por isso? É o que ela falou. Eu não conheço uma pessoa que não tenha sofrido na vida. Eu acho que se a gente começar a contar a nossa história, realmente nós vamos falar muito sobre isso. É interessante assim, ó. Por que a literatura é importante dentro da sala de aula, independente de sua disciplina? Quando eu era garoto, eu morava na roça, nós tínhamos uma condição muito, muito ruim de vida. Éramos muito pobres, mas muito felizes. Nós vivíamos num lugar, uma paz incrível. E eu estudava numa escolinha de fazenda. Foi ali que eu conheci, eu tive o despertar para o que eu faço hoje. Eu adorava desenhar, desenhava na areia, e eu não tinha papel. Não tinha lápis de cor, naquela época era muito mais difícil. Então eu pegava papel de sabonete, costurava ele, fazia livrinhos e criava história em quadrinhos ali e tal, com pedaços de lápis ou giz de cera. Dentro da sala de aula, num regime multisseriado, vocês já ouviram falar ou já viveram, acredito que não tenham vivido isso, não tenham sido alunos, eu acho. Uma professora dava aula para 2 séries ao mesmo tempo.
primeira série, segunda série, terceira série, quarta série da época. E ela despertava o melhor de cada aluno. De que forma? Ela sabia que eu era o menino que gostava das letras e gostava dos desenhos e dos bichos. Como era uma fazenda, uma escolinha, costumava aparecer perereca, sapo, rã, cobra, aparecia. Nunca deixamos matar. Eu pegava o bicho, me chamava, saia no banheiro, saia na cozinha, eu ia lá buscar o bicho. E sempre a professora ia junto com um monte de alunos juntos, para ver aquela ação. E a gente soltava o bichinho. Nas provas que ela ia passando no mimeógrafo, sempre tinha um desenho meu, um texto que nós tínhamos ajudado a elaborar no ditado, todos os alunos. Então, ela dava voz a esses alunos, contava as histórias dos livros do Pedro Bandeira, que hoje eu falo muito para ele, falo, Pedro, eu te conhecia, eu era menino, e hoje eu posso te abraçar, te beijar, enfim. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria estar, viver ao lado de pessoas como ele, como Maurício, como outras pessoas, assim, como o Ziraldo, enfim. Mas eu já os conhecia dentro da escola, através de suas obras. Cada momento que ela me contava uma história, que ela contava para nós ali, eu entrava numa seara de sonhos e de muita criatividade. E a aula sempre foi muito prazerosa. Voltando agora, quando o aluno chega na escola, estamos falando na realidade de hoje, de um aluno de estado ou um aluno do município, com todo o seu, as suas tentativas de, mesmo sem conhecer muito, de ter uma vida normal, suponhamos que ele esteja num bairro extremamente violento. Ele vive aquela realidade do tráfico, dos crimes, das músicas, da cultura criminosa, enfim. E ele vai para a escola, estampado com aquele conhecimento. E o professor fala de um assunto para ele. É um choque. É totalmente diferente do que ele vive. Ele já se sente inferior. E essa diferença é muito grande. Então, para chegar até esse aluno, não é fácil. Não estou falando que é uma tarefa fácil, porque vocês vivem todos os dias. Eu estive numa escola, inclusive, de uma cidade, não vou citar o nome, cujo apelido da escola, até pichado no muro, estava Carandiru. E assim, acreditem, os professores, seus gestores ali, faziam tudo para que aquela escola mudasse essa realidade. Isso só foi possível a partir do momento que eles começaram a inserir a literatura em todas as disciplinas e o desenho. Eu ensino a qualquer tipo de disciplina através do desenho. Aí o professor muitas vezes fala, mas eu não tenho habilidade de desenhar. Tudo bem, nós temos a possibilidade de fazer algo que seja mais próximo da realidade daquele jovem, daquela criança. O aluno chega com todas essas estigmas. Como o professor resolve isso? Eles querem que o professor seja um super-herói, que ele resolva todo o problema social daquele aluno em alguns meses de aula. Nós podemos ajudar, sim, ensinando a eles ou explicando a eles a entender nossos caminhos, a saber filtrar as nossas referências, ou apresentar as nossas a eles. Vamos pensar assim, ó. Vamos falar sobre um físico como Albert Einstein. Todo mundo vai falar sobre a teoria da relatividade, sobre seus feitos. Mas e se nós pensarmos na literatura que ele criou, algo não tão técnico, mas mais humano? Como ele dizia, apenas um tolo não acreditaria, não acredita na existência divina. Opa, um despertar de um físico, de um matemático, de um homem dos números que poderia ser um cético. Então,
são pensamentos que nos chamam a atenção. Como que nós podemos entrar também na realidade desses alunos? Hoje eles assistem muitas séries. A maioria das séries foram baseadas em alguma obra literária. Talvez entender por que eles gostam daquelas séries e se existem livros baseados que aquela série foi baseada. E fazer aulas envolvendo esse conteúdo, porque são conteúdos que eles vivem no dia a dia. A melhor maneira de apresentar ou de fazer com que eles conheçam sua vida, seus direitos, seus deveres, inclusive, é apresentando para eles algo que seja da própria realidade. Por exemplo, Jorge Amado. Para quem não sabe, Jorge Amado, várias novelas aí foram baseadas nas obras dele, tornaram-se grandes obras aí. Jorge Amado foi um militante na luta da igualdade religiosa. Né? Independente da sua sigla religiosa, do seu segmento religioso, foi ele, como deputado, quem criou aquela lei do direito de todos nós podermos professar a nossa fé em paz. Por quê? Tem um livro dele incrível, e ele se tornou série e tudo mais, que mostra um período muito difícil, né, em Salvador, na Bahia toda, as pessoas do candomblé que não podiam de maneira alguma professar a própria fé. Então ele era um cara muito atuante nas comunidades, e ele criou uma dessas leis. Lutou muito sobre outros assuntos. E não só isso. Né? Ele tem obras incríveis que vêm de encontro com a realidade dessas crianças, desses jovens, com as nossas realidades. Admiro muito ele. Eu estive há pouco tempo em Salvador com os filhos dele, com a família, conheci muita gente deles. Foi muito bom poder ter vivido mais um momento desse lá, que estou escrevendo um livro, fui para lá por conta de um livro, título, pelo menos agora, um subtítulo, Entre Brilhões e Sangue. Né? Trata-se de uma história continente africano ligado ao Brasil. E eu fui para lá para um laboratório para conhecer senzalas e aldeias, né? Muitos lugares ali deles, inclusive um lugar muito tradicional lá, entre poucas pessoas vão, porque não é um lugar turístico, e sim de vivência mesmo. E foi muito interessante. Então, Ariano Suassuna, um outro exemplo que se pode colocar dentro da sala de aula. Passaram a conhecer muito Ariano Suassuna depois do seriado do filme O Auto da Compadecida. Mas vocês não têm noção de como ele tem livros extremamente engraçados e que nos ensina sempre. E é a nossa realidade. Quando nós passamos a ensinar, a explicar para eles, aliás, que a nossa cultura é maravilhosa, é especial, que o nosso povo, a sentir orgulho do nosso povo, as nossas famílias, eles passam a entender um pouco mais, a compreender um pouco mais dentro da sala de aula. Sabe, eu falando para vocês aqui, eu sei que vocês têm o professor preferido de vocês, o professor inesquecível de vocês, como eu tenho também. O que fez de diferente aquele professor dos outros? Não estou diminuindo nenhum professor, pelo contrário, amo e luto pela nossa classe demais. Mas algo de diferente nos despertou ali. Então, a literatura pode nos ajudar. Por exemplo, falando de solidariedade, Jeremias o Bom. Não sei se vocês já ouviram falar. Jeremias o Bom. É uma série, é um personagem, tem várias histórias em quadrinho, inclusive acho que
Tá, do Rio já. Tudo. Ó, as duas coisas que eu mandei foi coisa besta. Tá online. Eu fui perguntando dos negócios que podia fazer, ó. E aqui da CNGPC. Ó. Tem alguém com o fone aberto, por favor? Julinho, pode continuar. Aproveitando o momento, nós temos quantos minutos? Nós temos mais 5 minutos. Aí eu gostaria que você deixasse a fala para a gente usar o seu vídeo, tá bom? Ok, muito obrigado. Bom, desculpem por ter alongado muito, mas acho que é gostoso demais de poder bater um papo. Hoje eu só apenas falei, foi um monólogo. Mas eu quero, em breve, poder encontrar vocês, poder bater um papo. Claro que ouvir o que vocês pensam a respeito, ou obras que vocês podem sugerir. Jeremias o Bom, como eu falei para vocês, é uma das obras que eu recomendo muito. Do Ziraldo, é um personagem do Ziraldo que eu adoro, é o meu preferido. Para falar de história do Brasil, como Santos Dumont, tem um livro chamado Santo, que é de um amigo Spaca, do João Spaca, se eu não me engano, é pela Companhia das Letras ou das Letrinhas. Dom João. São vários livros falando sobre história do Brasil, mas história em quadrinho. É uma obra de arte muito bonita, muito bem feita. Jubiabá, de Jorge Amado, também contada e desenhada em bico de pena, inclusive. É uma coisa linda. Que estão disponíveis nos estados, se eu não me engano. Já vi várias. Não lembro agora, mas tem várias. Tem de amigos. Tem obras que eu participei, que eu já vi. Não me lembro agora qual é. Mas, enfim. Os livros é a base do nosso conhecimento há milênios. E hoje nós estamos com toda essa gama de informações tecnológicas e tudo mais no dia a dia. Isso talvez dificulte o incentivo à leitura da forma que poderia ser. Então, a partir do momento que você colocar algo que seja dentro da realidade do aluno, aí a história será melhor. Ele irá para a sala de aula com muito prazer. E vocês terão, acredito que vocês terão, sim, o silêncio deles para ouvir a história de vocês. Então, usem o exemplo de vocês para a disciplina de vocês. Falem da vida de vocês. Por que vocês chegaram até ali? Por que vocês lecionam aquela disciplina? Quais são as suas referências? Expliquem por quê, mas do lado humano só, não só do lado, não só do lado técnico. Olha, ele era assim, assim, assim. Não. Tentem conhecer um pouco mais do lado humano. Por exemplo, no esporte eu tenho muitos. Nas artes eu tenho muitas. Por exemplo, Jigoro Kano, Sensei Kano, nosso mestre do judô. Ayrton Senna, uma série de questões. Uma delas, porque é um dos brasileiros que eu mais vi levantar a nossa bandeira no esporte. Com orgulho, não por dinheiro. E pela determinação dele de aprender. Ayrton Senna, na chuva, ele só era campeão. Eu tive o prazer de falar com a irmã dele sobre isso. Ele só era campeão na chuva. Quem vencia ele? Porque nos dias que estavam chovendo em São Paulo, ele desaparecia. Todo mundo sabia que ele tinha ido para Interlagos para treinar. E ele ficava horas e horas embaixo de chuva sozinho. Até que um dia ele dominou. Aquele era o maior medo dele. E ele dominou. Então, esse é o nosso caminho. É uma prática empírica, é uma luta, e que nós possamos dominar os nossos medos e mostrar para os nossos alunos o quanto eles são importantes. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe e espero em breve ver vocês. Julio, eu vou compartilhar a tela para passar o seu vídeo, tá bom? Bom, eu vou sair aqui. Fica mais fácil para você, tá bom? Não precisa sair, não. Você pode só desligar a câmera, tá bom? Continua na reunião, por favor. Isso. Muito obrigado.
Tá bom. Tchau, tchau. Deixa aqui. Olá, garotada, olá, colegas, professoras, professores. Eu sou o Pasquale e quero dizer para vocês que há poucos dias um amigo me mandou uma foto do filho dele, menino pequeno, com uma cara de espanto. Estava vendo pela primeira vez galinhas. Muita gente que mora na cidade não tem a menor ideia de como seja uma galinha, de como seja um porco, uma vaca, de como seja a vida do homem no campo e do homem do campo. O Eduardo Santana e o Julinho Sertão fizeram um trabalho muito bonito a respeito desse tema, a vida no campo. Puseram isso num livro e numas canções. Tudo muito bonito, muito fino, muito requintado e comovente. Eu espero que você tenha contato com isso e que sinta o mesmo que eu senti. Uma alegria muito grande, uma emoção muito grande de ver esse trabalho dessa gente do campo valorizado. É isso. Um grande abraço a todos. Olá. Julinho, foi muito bom ter te ouvido. Nós passaríamos o dia inteiro aqui com você, mas infelizmente a gente tem uma reunião com horário fechado, então eu já gostaria de fazer um convite para que você nos agracie com a sua presença numa reunião aqui na diretoria. Nós vamos combinar isso, tá? Eu agradeço em nome da diretoria, dirigente, PCNPs. Muito obrigada, obrigada de coração. Professores, nós temos aqui alguns links do canal do Julinho, do trabalho deles. É um trabalho maravilhoso. Então, nós gostaríamos que vocês acessassem esse material, que levasse isso para a sala de aula, que levasse a experiência de hoje, que é uma experiência enriquecedora. Então, o convite está aí. Acessem o canal dele. Dá tempo de abrir? Não. Professora, muito obrigado, agradeço e espero em breve estar com vocês sim, tá? Esses links que vocês estão vendo são de alguns trabalhos meus, são músicas que fazem parte de livros hoje. Os nossos livros possuem canções. E depois, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo, a gente vai conversando aí, eu possa até recomendar alguns livros, por exemplo, Inácio Loyola Brandão, de outros, para utilizarem, inclusive, no ensino médio de vocês, ou fundamental. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês. Nós vamos combinar sim, e num outro momento a gente abre seus vídeos e socializa, tá? Com certeza. Obrigadão. Perfeito. Então, um abraço. Um abração. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafaela. Julinho, foi um prazer ouvi-lo, conhecê-lo mesmo que virtualmente, né? Eu não sou de Sertãozinho, mas eu estou em Sertãozinho e é muito bom saber que a cidade apresenta esse tipo de profissional. Foi um prazer ouvi-lo. Uma pena que foi pouco tempo, né? Mas como a Sandra disse, numa próxima oportunidade, quem sabe presencialmente nós consigamos aí tê-lo aqui conosco na diretoria. Mas muito obrigada mesmo, foi super pertinente a sua palavra e com certeza contribuiu muito para o nosso trabalho enquanto PCNPs e para os professores aí na prática em sala de aula. Muito obrigada mesmo. Pessoal, de olho... Eu agradeço, Deus abençoe. Amém.
De olho no resultado desse SER, pessoal, 2021, é o título, né, da ação. Aqui está o nome PCNP da Ana Lúcia, que ela já vai falar com vocês de matemática, e o meu, mas é uma ação que vai englobar o núcleo, né, a ação do núcleo pedagógico. À frente da ação será a língua portuguesa e matemática, né, fala aqui em nome da Débora também. A ação é português e matemática, mas é em nome do grupo, do núcleo pedagógico, e estamos apresentando em todas as ATPCs dessa semana, porque vai para vocês aí a rede com todas as informações na segunda-feira, né? Os PCs participaram de uma formação conosco na sexta, foi quando nós apresentamos a proposta, e aí nós decidimos, então, falar com vocês um pouquinho, uma fala bem rápida, agora nas ATPCs dessa semana. Porque quando a gente fala em SAEB, né, quando nós falamos em avaliações externas, passa a impressão que é apenas responsabilidade de língua portuguesa e matemática, quando, na verdade, não é, né? A responsabilidade da aprendizagem significativa do aluno é de todos os professores que aquele aluno tem, independente da disciplina, independente do que for. A educação, ela é responsabilidade do professor, né? A educação que nós estamos aí vivenciando. E pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês no sentido de avaliar, recuperar, aprofundar e retomar, que são aí verbos que nós ouvimos muito, mas que agora nessa reta final aí, menos de 60 dias letivos para encerrarmos o ano, são termos que nós vamos ouvir falar muito, né? E eu trouxe aí para vocês as formas de avaliar. Não quer dizer que sejam as que acontecem, mas serve como reflexão, né, para que você, professor aí, não de língua portuguesa especificamente, mas você, professor de educação física, você, professor de língua estrangeira moderna, você, professor de arte, né, tenha essa reflexão também. Para uma seleção justa, todos devem passar no mesmo teste. Por favor, escalem a árvore. E aí nós temos perfis diferentes para uma mesma ação que às vezes favorece alguns e desfavorecem outros, né? Então, todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido, né? Essa frase do Einstein, ela vem ao encontro aí dessa charge, justamente no sentido do olhar que o professor tem que ter para essa avaliação. Até mesmo quando eu utilizo resultado de AP, até mesmo quando eu utilizo provas passadas, ou quando eu faço os meus próprios simulados na escola, que olhar eu tenho em relação ao todo? Porque, às vezes, aquela forma da questão, ela favorece o meu aluno que está lá no avançado. Mas e o meu aluno que necessita de muita atenção? Ele vai entender da mesma forma? Então, ter esse olhar eu acho que é importante. E para a questão da interpretação, né? Nós trouxemos aí também para vocês uma tirinha do Armandinho. O problema foi a interpretação de texto, Armando. Então, você não soube interpretar a pergunta. E será que o senhor soube interpretar minha resposta? Né? Então, o olhar que o professor tem que ter realmente para cada aluno. Né? Não trabalharmos em relação aos resultados, não trabalharmos com números, né? Mas sabermos quem é cada aluno, né? Quem é cada número. E aí, pensando nisso, eu passo a palavra aqui. Desculpa, passo a palavra ainda não, né? Pensando nisso, nós articulamos uma ação que englobe o SAEB, o núcleo e a escola. Né? De que maneira que agora, né, a vistas do SAEB, é um termo que vocês vão ouvir praticamente em todos os desdobramentos de pauta que vocês tiverem até novembro, aí, até meados de novembro e dezembro. O que nós, enquanto núcleo, podemos favorecer vocês, enquanto escola, em relação ao SAEB, né? Além da fala, né, que todos estamos tendo aí, dos 80%, né? Além dessa fala, de que maneira nós podemos contribuir. O SAEB, como vocês sabem, ele traz descritores. E é bacana a gente entender, porque às vezes parece que é uma coisa totalmente desarticulada daquilo que a gente trabalha. Né? E os descritores, eles estão diretamente alinhados com as habilidades essenciais e, no nosso caso, com as habilidades historicamente defasadas, né? A partir do momento que você tem esse olhar, professor, habilidades essenciais, se vocês não sabem onde encontrarem, nosso site tem as habilidades essenciais. Na sede, que também tem link no nosso site, tem lá as habilidades historicamente defasadas da DE,
que vocês podem analisar, e se vocês pararem para fazer essa análise e confrontar com o que eu vou falar, são exatamente, basicamente, os mesmos procedimentos de leitura que os descritores do SAEB trabalham. Tá? E se analisando aí, são habilidades que qualquer disciplina consegue desenvolver. São habilidades amplas, não são específicas, e que é bacana vocês terem esse conhecimento, até mesmo para articular e cruzar esses dados. Porque nós, enquanto núcleo, né, as áreas aqui, o que é de nossa responsabilidade? A formação, o acompanhamento e orientação, e o apoio e suporte. Né? E pensando nesse apoio e suporte, com base nos acompanhamentos, o que nós podemos fornecer para vocês? Né? Estudo e apropriação, organização e planejamento por parte de vocês, mediação do conhecimento, vocês são os detentores dessa posição. O conhecimento atravessa, né, o professor até o aluno. E aí o desenvolvimento e acompanhamento da habilidade trabalhada. Então, se eu tenho tudo isso muito claro, o que nós podemos, enquanto núcleo, contribuir com o trabalho de vocês, que a gente sabe que está sendo árduo, tá? E aí eu passo a palavra para a Ana, que ela vai explicar para vocês qual é a intenção da nossa ação. Ana, bom dia. Bom dia a todos. Sou a Ana, estou como PCNP de Matemática aqui da diretoria, né? E juntamente com o pessoal, nós pensamos numa ação para colaborar, né? Para ajudar vocês, professores, nas questões do SAEB. Então, aqui, ó, todos os resultados que nós temos, nós analisamos através dos acompanhamentos, todo o levantamento que nós fizemos, de tudo que acontece dentro da escola, e refletimos, estudamos, né? Eu, Rafaela, Débora, Verei, toda a equipe aqui do núcleo, e criamos, né, o De Olho no Resultado DCER SAEB 2021. Então, aqui é um projeto piloto, né? A nossa intenção: subsidiar, fortalecer e corroborar com o trabalho do professor na prática e desenvolvimento dos descritores do SAEB. Então, nosso foco: aprendizagem, recuperação e aprofundamento no 9º ano e 3ª série, que são as séries que são avaliadas no SAEB, tá? Nós vamos enviar formulários agora em outubro. Vai conter apenas 4 atividades, né? Que são 2 descritores de língua portuguesa e 2 descritores de matemática por quinzena. O formato vai ser híbrido, então a gente vai mandar o Google Forms e também a versão em PDF. E após a conclusão da ação, faremos a devolutiva com vocês, tá? Bom, esse é o projeto e vocês receberão na semana que vem, como a Rafa já falou, todas as informações por rede e contamos com vocês. Essa é a logo, pessoal, do nosso projeto piloto, né? De olho no resultado do DCER SAEB 2021. E eu peço, por gentileza, que vocês não encarem como algo a mais, né? Nós pensamos justamente em 4 questões por formulário, justamente para otimizar aí o trabalho, né? Eu peço que as demais disciplinas tomem conhecimento, né? Observem que texto foi escolhido, né? Vão ter questões aí, são 4 questões, 2 descritores de língua portuguesa e 2 de matemática, mas é legal que as demais disciplinas atentem-se, porque às vezes vai ter algo de outro conteúdo aí, um tema, uma charge de outra disciplina que pode contribuir, né? Aí é só para nós analisarmos aí, termos um diagnóstico e o diálogo formativo, né, que nós vamos oferecer para vocês depois, na devolutiva, vai ser justamente para que vocês possam utilizar-se desses resultados para negociar com o aluno, né? Olha, você faz aqui, vai contar nota, enfim, o resultado vocês podem utilizar também nas avaliações de vocês. Bom, é isso. Qualquer informação depois vocês podem entrar em contato conosco. O primeiro formulário, junto com as outras informações, vai chegar para as escolas na segunda-feira, ok? Então é isso, e eu passo a palavra para a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Vamos para alguns informes, né? Informes da CUCO em primeiro momento. Gostaríamos de agradecer a participação de todos, né? O empenho de todas as escolas, parabenizar professores e alunos que foram aprovados e premiados, e dizer que
ação é muito importante, né, para incentivá-los, né, a prestar um vestibular, incentivá-los a entrar numa universidade, a progredirem aí nos seus estudos. Então, a gente gostaria muito de agradecer, dizer que nós, enquanto núcleo pedagógico, diretoria de ensino, estamos muito felizes com os resultados que nós tivemos em 2021. As premiações, né, para ser aprovado, o estudante tinha que ter feito a prova online e ter acertado 8 ou mais questões. Então, todos os alunos aprovados, eles terão acesso ao curso online, e os premiados, né, que foram os melhores colocados de cada série do ensino médio, todos eles terão acesso ao curso e certificado. E, além disso, os premiados da terceira série do ensino médio terão a isenção no vestibular da FUVEST, que é, assim, muito incentivador para eles, né, ter a isenção de uma taxa de inscrição num vestibular tão importante como é a FUVEST. Professores, né, contamos com vocês que auxiliem os alunos premiados da terceira série a fazerem as inscrições, incentivem, mostrem a eles a importância de prestarem um vestibular, o quão grandioso é a FUVEST, né, que eles têm a oportunidade de entrar numa faculdade como a USP. Então, incentivem, busquem mostrar a eles o quanto isso vai ser valioso na vida deles, tanto profissional, né, quanto ainda como aluno. Os alunos premiados somente da terceira série, tá, terão isenção, das outras séries não, então fiquem atentos a isso, porque às vezes os da segunda série queiram prestar como treineiro, achando que vai ter isenção e não vão ter, são só os da terceira série, tá? Incentivem eles, por favor, a concorrerem uma vaga na USP, né, difícil para todos, não é só para os alunos da escola pública. Então, incentivem eles a prestarem o vestibular. Gostaríamos de agradecer a todos, agradecer ao Ronaldo, que esteve presente com a gente, ao Julinho Sertão, que fez uma explanação excelente, né, para nós. Como disse bem a Sandra, a gente ficaria aí o dia todo ouvindo. Eu gostaria também de pedir desculpas por algum probleminha de conexão, né, alguma coisa que tenha acontecido aí. Vocês sabem que ao vivo é sempre mais complicado, são coisas que acontecem, a gente não tem como prever. Então fica aí nosso pedido de desculpas e a gente sempre tenta fazer o melhor. Agradecer a participação de todos, professores, PCs, aos PCNPs que estão com a gente, nossos colegas aqui do núcleo. E dizer para vocês que a nossa lista de presença e avaliação está disponível para quem já tiver com o celular com QR Code, pode apontar aí para o QR Code, já entrar na lista e avaliar a nossa TPC e registrar a sua presença, que é muito importante para a gente. Vocês sabem que as nossas ações são baseadas muito naquilo que vocês falam em avaliação. Para a gente é muito importante saber o feedback de vocês em relação às nossas formações. E agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Juntos somos mais fortes, não vamos deixar nenhum aluno para trás, não vamos deixar nenhum professor para trás, todos juntos, caminhando na mesma direção, sempre com um olhar, né, otimista para tudo o que está acontecendo. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra para os demais colegas, desejo a todos aí um bom resto de dia e um ótimo restinho de semana. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A Camila, faço das palavras da Camila as minhas aí, né? Agradeço a participação do Ronaldo, psicólogo aí que gentilmente veio falar conosco. Agradeço também a participação do Julinho, que foi uma fala assim, muito bacana para nós, aí, uma pena que, infelizmente, né, em algumas situações o pessoal ainda não tenha, talvez, aí, compreendido a real intenção da nossa TPC, né, que é um momento de formação mesmo, um momento que nós gostaríamos que a atenção fosse realmente para os assuntos que nós trazemos para vocês.
Mas, enfim, pessoal, vamos trabalhar com o que temos, né? Muito obrigada e passo a palavra. O que ela